Já parou para pensar como uma única regra, uma linha imaginária, define completamente o esporte mais popular do planeta? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história da regra que, mais do que qualquer outra, moldou o futebol. A famosa e às vezes polêmica regra do impedimento. Olha só para isso, parece uma loucura, né? Um time com 6 atacantes. Mas, por incrível que pareça, essa formação 2-2-6 era super comum lá nos primórdios do futebol. E o resultado prático disso, com essas formações e as regras da época, era um jogo, vamos ser sinceros, agonizantemente chato. A maioria das partidas acabava empatada em 0-0. Para a gente entender a regra de hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos dar uma olhada em como era o futebol antes do impedimento sequer existir do jeito que a gente conhece. A primeiríssima versão da regra, de 1863, era muito mais parecida com o rugby. A ideia era simples. Um jogador não podia de jeito nenhum passar a bola para um colega que estivesse na sua frente. Só passe para trás ou para o lado. E o que isso causava em campo? Um caos total. Basicamente, um jogador pegava a bola e saía driblando até não poder mais. Quando cansava ou era cercado, ele só dava um chutão para frente e torcia para alguém do time dele vindo de trás pegar a bola. E a consequência disso tudo? Uma seca de gols terrível. Para se ter uma noção, a primeira partida oficial da história do futebol terminou num sonoro 0-0. Tava na cara que o esporte precisava de uma mudança, e rápido. E essa mudança finalmente veio, em 1866. Foi a primeira grande evolução da regra do impedimento. Essa era a chamada regra dos 3 oponentes. Agora, um atacante podia receber um passe à frente desde que tivesse pelo menos 3 adversários entre ele e a linha do gol. E é isso, meu amigo. Mudou o jogo da água para o vinho. De repente, passar a bola para frente virou uma estratégia. Foi aí que nasceu a ideia do meio-campo, e as táticas começaram a ficar um pouco mais organizadas. Mas como a história do futebol nos mostra, para cada solução, os técnicos arrumam um novo problema. Rapidinho eles encontraram um jeito de usar a nova regra a favor da defesa. Nascia ali a famosa linha de impedimento. A tática era simples, mas muito eficaz. Um zagueiro dava um passo à frente de propósito, pouco antes do passe, deixando o atacante em posição irregular. E se não desse certo? Bom, ainda tinha outro zagueiro lá atrás para garantir a cobertura. Era uma rede de segurança. Times como o Newcastle ficaram especialistas nisso. O resultado? A gente voltou a ter um monte de jogos terminando em 0-0, todos picotados, quase impossíveis de assistir. A média de gols foi lá para baixo de novo, o jogo estava quebrado outra vez. Essa nova crise levou à mudança mais importante da história da regra, em 1925. Foi o momento que deu origem ao futebol moderno que a gente ama. A regra foi simplificada. Agora, bastavam apenas 2 oponentes, entre o atacante e o gol. Isso fez com que a tática da linha de impedimento se tornasse muito, mas muito mais arriscada. Se a defesa errasse, não tinha mais cobertura. O atacante saía livre, na cara do goleiro. E o impacto foi imediato e gigantesco. Dá uma olhada nesses números. Na temporada seguinte à mudança, na Inglaterra, foram marcados mais de 1.600 gols a mais. O espetáculo estava de volta e com força total. Essa liberdade toda para o ataque forçou os técnicos a se reinventarem. Foi quando vimos surgir formações como a WM de Herbert Chapman e mais tarde o lendário sistema 4-2-4, que foi aperfeiçoado e imortalizado pela nossa mágica seleção brasileira. Mas claro, nem todo time podia jogar como o Brasil. Então, como uma resposta a tanto ataque, surgiu uma filosofia totalmente oposta, focada 100% na defesa. O temido catenaccio italiano, o famoso cadeado. O sistema era engenhoso. Usava um defensor a mais, o líbero, que jogava atrás da linha de zaga como um varredor, limpando qualquer bola que passasse. Isso deixava os times italianos super compactos, um verdadeiro ferrolho. Essa mentalidade defensiva, combinada com linhas de impedimento cada vez mais treinadas, chegou ao seu auge. Ou melhor, ao seu ponto mais baixo na Copa do Mundo de 1990 na Itália. O torneio foi tão, mas tão chato, que forçou mais uma mudança na regra. É só olhar a média de gols, 2,21 por jogo, a mais baixa de toda a história das Copas. Ficou muito claro que a balança tinha pendido demais para o lado da defesa, e algo precisava ser feito de novo. E a solução, mais uma vez, foi dar uma vantagem para o ataque. A partir de 1990, um jogador passou a ser considerado em posição legal se estivesse na mesma linha que o penúltimo adversário. Basicamente, na dúvida, a vantagem passou a ser do atacante.
Essa regra melhorou o espetáculo, mas criou um novo dilema: o erro humano em lances de milímetros. A solução para isso foi a tecnologia, o VAR. Ele trouxe uma precisão incrível, sim, mas também trouxe aquelas pausas agonizantes, a comemoração de um gol que é interrompida, gols anulados pela ponta da chuteira, aquela emoção crua do gol ficou em suspenso. E é assim que a gente chega aos dias de hoje. O debate está longe de acabar e, acredite, já tem uma nova proposta de mudança sendo discutida. A proposta do ex-técnico Arsène Wenger diz que um atacante só estaria impedido se o corpo dele estivesse inteiramente à frente do defensor. Ou seja, se qualquer parte do corpo estiver na mesma linha, o lance é legal. Isso favoreceria, e muito, o ataque de novo. E nos leva à pergunta final: será que um dia a gente vai ter uma regra de impedimento perfeita, definitiva? Ou o futebol está destinado a viver para sempre nesse ciclo eterno de mudança na regra, reação tática e uma nova reforma?